Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em Casa. E é muito importante que você esteja atento, porque temos tido lições maravilhosas que falam profundamente ao nosso coração e nos promovem edificação espiritual. Portanto, é uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. E hoje, neste domingo especial de maio, dia 11 de maio, Dia das Mães, não é mesmo? Parabéns a todas as mães pelo dia e que Deus continue abençoando e fortalecendo a vida de vocês. A nossa devocional de hoje se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 25, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A lição de hoje, a lição de número 6, ela tem como tema a sabedoria de Deus e a fragilidade humana. Deus, na sua sabedoria, Ele cuida de cada um de nós, sabendo como fazer conosco, como agir, e nós precisamos cada dia mais aprender mais de Deus. Então vamos à nossa lição de hoje. O texto básico está em Jó 38 a 41, os capítulos 38 até o capítulo 41. Parte introdutória diz assim: o objetivo da nossa lição é o aluno, o cristão, aprender a valorizar a grandeza e a soberania de Deus, reconhecendo a limitação da sabedoria humana e adotando uma postura de humildade, dependência e confiança no plano perfeito de Deus. A longa série de perguntas de Deus a Jó não tem a intenção de humilhá-lo. O que o mundo já sabe que Deus tem feito e a meditar novamente sobre o mistério. Deus chama a atenção de Jó para 10 características da ordem natural, como exemplos de seu mistério, e para ilustrar, e para 9 espécies de animais, a fim de ilustrar o segredo da vida criada. Esse discurso divino, entretanto, é marcante também por aquilo que contém, longe de tratarem dos assuntos da inocência e da culpa propostos por Jó e de justificarem os caminhos de Deus, como o homem. Eles se concentram inteiramente na natureza, ou seja, o mundo da criação. Deus revela sua sabedoria e poder ao mostrar a Jó como o homem é incapaz de entender a profundidade de seus planos. A lição destaca como a grandeza de Deus supera o entendimento humano. Então, nós vemos aí, a grandeza de Deus sempre supera o nosso entendimento. Seguindo aqui, a lição destaca, então, como essa grandeza supera, né? Por meio das palavras do Senhor a Jó, vemos a imensidão da criação e a fragilidade da criatura. Essa compreensão nos leva a uma postura de humildade e dependência de Deus. A história de Jó é um exemplo claro de como a sabedoria humana é limitada. Jó, apesar de ser um homem justo e temente a Deus, enfrenta sofrimentos inimagináveis. No entanto, é por meio dessas provações que ele aprende sobre a verdadeira natureza de Deus. Assim, somos convidados a refletir sobre a nossa própria fragilidade
e a grandeza do Senhor. Então é importante que saibamos cuidar dessa parte, né? Reconhecer o quanto nós somos pequenos em relação à grandeza de Deus. Primeiro momento da nossa lição: o poder de Deus sobre a criação. A questão não é que Jó não possa satisfazer o apetite dos filhotes de leões, ou que seja Deus quem fornece a presa para o corvo, mas há todo um reino da criação que não é totalmente independente dos seres humanos. Deus fala sobre os detalhes da criação, como alimenta os animais selvagens e controla os ciclos naturais. Ele pergunta se Jó pode prover alimento para os leões e satisfazer os corvos quando seus filhotes clamam por comida. Essas perguntas destacam a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus criou tudo e ele sabe tudo e como funciona. A criação é um testemunho vivo do poder e da sabedoria divinos. Cada detalhe, desde o ciclo das estações até a vinda dos animais, é cuidadosamente orquestrado por Deus. Jó é lembrado de que, ao contrário do pai, ele não tem controle sobre essas questões. Realmente, nós não temos esse controle. Não podemos saber fazer chover e nem saber parar de chover, né? Deus também menciona os ciclos naturais, como o crescimento das plantas e a migração dos animais. Ele pergunta se Jó pode entender e controlar esses processos. A resposta é clara: somente Deus tem esse poder. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos lembrados de que a criação é uma expressão da grandeza de Deus. Cada aspecto da natureza é um testemunho de sua sabedoria e poder. Devemos, então, cantar como o salmista: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, 1. Agora, o segundo momento da nossa revista: a fragilidade do homem. A glória de Deus é manifestada na criação. Assim, devemos entender que, primeiro, a criação do mundo é obra de Deus. Segundo, trata-se de um assunto do cântico e dos anjos. E terceiro, é um tema para o homem estudar e meditar. É interessante aprendermos estas coisas. Deus expõe a limitação humana ao mostrar que Jó, assim como todos os homens, é incapaz de governar o mundo natural, isto é, visto, mas uma vez, quando ele pergunta se Jó pode controlar o comportamento dos animais, como o ibex, um tipo de cabra selvagem que habita regiões montanhosas, ou a cegonha nos céus. A limitação e a fragilidade humana são evidentes quando comparamos nossa capacidade com a de Deus. Enquanto ele controla todos os aspectos da criação, o homem é limitado em seu entendimento e poder. Jó é lembrado de que não pode entender os caminhos de Deus, muito menos controlá-los. Além disso, o Senhor também fala sobre a liberdade dos animais, como o cavalo que corre com força e o falcão que voa alto. Esses exemplos mostram que a criação é livre e independente, mas ainda assim está sob o controle divino. O orgulho de Jó é abatido. É a resposta humana à revelação da palavra divina. Deus aceitou o desafio desse homem
e entrou em debate com ele. Terá Jó alguma resposta a dar após escutar aquelas palavras impressionantes sobre as maravilhas de natureza? Agora, a língua de Jó está silenciada. Ele se arrepende amargamente das suas lamentações. Sendo assim, ao reconhecermos nossa fragilidade, somos convidados a depender de Deus. Somente Ele pode nos guiar e nos sustentar em meio às dificuldades da vida. Realmente, tudo que nós fazemos depende de Deus. E nós precisamos entender isso, clamar a Deus quando precisamos, obedecer a Deus quando devemos e andar plenamente na vontade de Deus. Agora, o terceiro momento da nossa lição. O governo soberano de Deus. Deus revela suas maravilhas no mundo de maneira moral, na esfera da ética humana. Se Jó tivesse a poderosa atuação e a voz autoritária do próprio Deus, derramando sua fúria sobre os ímpios e os perversos, então poderia confrontar-se com seu Senhor em debates sobre a justiça e a injustiça na sua providência. Eis aqui um desafio sublime. Primeiro, a intimação apresentada, verso 7. Segundo, a pergunta feita, verso 8. E terceiro, a proposta realizada. E ainda o quarto, item, os resultados estipulados. Você pode aí conferir este ponto aí no capítulo 40. Deus, então, desafia Jó a reconhecer que só ele é capaz de governar o universo com justiça e sabedoria. Só ele, Deus. Ele pergunta se Jó pode julgar o mundo da maneira correta e controlar os elementos da natureza. A soberania de Deus é um tema central da Bíblia. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Assim, Jó é lembrado de que somente Deus tem o poder e a sabedoria para dirigir o universo. Ninguém mais tem esse poder. Além disso, Deus também fala sobre a sua justiça. Ele pergunta se Jó pode condenar os ímpios e recompensar os justos. A resposta é clara: somente Deus pode fazer isso com perfeição. Portanto, ao levar Jó à submissão, Deus não se limitou a dizer: eu posso e por isso estou sempre correto. Então, pare de condenar os meus caminhos. Ele disse que, em primeiro lugar, há 10 milhões de coisas sobre a administração do mundo que você não sabe. Deus falando para Jó. Mas eu sei perfeitamente, por isso é presunçoso assumir que pode aconselhar-me sobre como administrar o universo para que seja mais justo. Quantas pessoas querem ensinar Deus a fazer as coisas, Ao invés de buscar aprender de Deus e aprender com Deus. Mas você não conhece tudo o que deve ser levado em conta na tomada de decisões sobre a condução do mundo para a minha glória e para a alegria do meu povo. Olha que palavra que Deus dá para Jó, Para a minha glória e para a alegria do povo. Nós somos felizes quando Deus age em nosso benefício e nos traz tantas coisas boas. Em segundo lugar, Deus mostra que seu poder não é arbitrário, mas proposital. O propósito é defender a sua glória por humilhar os orgulhosos e abençoar os humildes. Por isso, Jó não deve presumir e acusar Deus de ser injusto, caprichoso ou irracional.
ele deve submeter-se à sabedoria e à bondade de Deus, agarrando-se à promessa de que Deus não retém nada de bom dos que andam em retidão. Salmo 84, 11. Ao refletirmos sobre essas palavras, somos lembrados de que a justiça de Deus é perfeita. Ele governa o universo com sabedoria e amor, e podemos confiar em seu plano para nossas vidas. Tantas coisas têm acontecido, né? Eu estava lendo alguma coisa ontem sobre o mundo e alguém dizendo, agora realmente está chegando o fim. As coisas que vêm acontecendo no mundo. Mas Deus nos prometeu que cuidaria de nós. E nós só precisamos de uma coisa, andar na presença dEle, fazendo a vontade dEle, sendo obedientes a Ele. Então vejamos a conclusão. Essa lição revela que o homem é pequeno diante da grandiosidade de Deus. A verdadeira sabedoria é reconhecer nossas limitações e a completa dependência do Senhor, realmente. Ao entendermos isso, somos chamados a adotar uma postura de humildade e confiança em seu plano. Pedro já falava sobre isso, né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, vamos ser humildes, pacientes, esperar tudo que Deus tem para nós. A história de Jó nos ensina que, apesar de nossas limitações, podemos encontrar paz e esperanças em Deus. Ele é soberano e sábio, e podemos confiar em seu cuidado e providência. É o que nós precisamos fazer. E a cada dia nos voltarmos mais para Deus. Infelizmente, lamentavelmente, muitos têm se afastado a cada dia mais de Deus, talvez buscando resolver à sua própria moda os seus problemas, quando é Deus o único que sabe a solução para os nossos problemas. Ao aplicarmos essa lição em nossas vidas, somos encorajados a buscar a sabedoria de Deus e a depender de sua força. Somente Ele pode nos guiar e nos sustentar em meio às dificuldades. E é verdade. Portanto, precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e pela maneira como Ele faz. Agora, para você pensar um pouco e agir. Primeiro, como você pode aplicar o reconhecimento da soberania de Deus em sua vida diária? Primeiro, reconhecendo a sua pequenez. E depois, considerar a grandeza de Deus. Segundo, o que te impede de entregar plenamente o controle da sua vida nas mãos de Deus? Nós, às vezes, queremos que Deus faça tudo por nós, mas queremos ditar como. Não, é Deus quem sabe como. Deixemos que Ele haja na nossa vida como Ele achar melhor. E, finalmente, de que maneira a compreensão da fragilidade humana pode te ajudar a confiar mais em Deus? Reconheça que você é frágil, pequeno e sem condição, e que só Deus pode cuidar de você. Só Deus pode amenizar a sua dor. Só Deus pode solucionar os seus problemas, porque Ele sabe quando e como isso deve acontecer. A nós cabe tão somente sermos pacientes e esperar no Senhor. Amém? Vamos orar? Eterno Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor faz por nós e através de nós. E queremos, Deus, nos colocar na dependência do Senhor, sob o agir das suas mãos, para que possamos, Deus, tudo fazer dentro da tua vontade, Pai. Usa-nos, ó Deus, para que o teu evangelho seja expandido e pessoas possam reconhecer que só em Cristo há salvação. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. E nós queremos ainda clamar ao Senhor pelos enfermos, Deus. Tantas são as pessoas enfermas que precisam dos teus cuidados.
O Senhor que conhece todas as coisas, nós as entregamos em tuas mãos para que o Senhor cuide, ó Deus, de cada uma, dentro da sua necessidade, Pai. Também queremos clamar pelos enlutados, que o Senhor leve o conforto, a força aos corações e que o Senhor continue nos abençoando. Abençoando os missionários, Deus, as igrejas envolvidas em missões, os líderes e pastores, ó Deus, que tenham sabedoria para cuidar do rebanho do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa as nossas famílias em toda a sua extensão, Deus, dando sabedoria, dando discernimento, ó Deus, fazendo com que elas entendam o quanto elas precisam do Senhor. Aquelas que estão andando fora dos teus caminhos, que o Senhor possa tocar em seus corações, para que elas se acheguem ao Senhor e tomem uma posição, ó Deus, de servir ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos agora mais uma melodia, né? A doce luz. Ou melhor, o meu coração sofredor, descanso seguro encontrou. Só em Deus, só em Jesus, há o descanso que nós precisamos. Cantai, cantai, no templo do nosso Senhor. Cantai, cantai, ao mundo mostrai o seu amor. Ao mundo mostrai o amor de Jesus Cristo, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer ver-nos plenamente livres de todo o pecado. Pois é, queridos, domingo, não é? Domingo, aquele dia importante de estarmos com a família. Hoje ainda um dia muito especial, Dia das Mães, dia de estarmos, né, reunidos em família, os filhos, as mães, e aquele almoço especial com presentes, com abraços, com alegria. Quantas mães estão hoje sem poder ter os seus filhos juntos, né? E quantos filhos sem poder estarem junto das mães. Mas que o amor de Deus possa nos fortalecer nesse momento de comunhão plena. Possamos almoçar, nos alegrar e não nos esquecermos de que logo mais, às 19h30, devemos estar na casa do Senhor para celebrarmos ao Senhor, num culto de adoração ao Senhor. Só Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Nós queremos convidar você a estar conosco ali na Primeira Igreja Batista de Itaperuna, para um momento de adoração ao Senhor. Belas músicas, a palavra do Senhor, oportunidade de falarmos com o Senhor e ouvirmos o Senhor falar conosco. Esperamos você. Pois é, amanhã, segunda-feira, nós teremos mais um momento devocional. E que você aproveite a lição de hoje e se torne um acompanhante efetivo da nossa EBD em casa, levando a lição da escola bíblica até você. Chegamos ao fim, não é mesmo? Que Deus continue abençoando a sua vida grandemente, a sua família, não importa onde você esteja nesse momento, que a graça e a paz do Senhor seja com você. E a todos um bom, caloroso e lindo dia, junto com toda a família comemorando o Dia das Mães. Amém, queridos? Graça e paz.